Você com certeza já ouviu falar por aí que para estudar programação é preciso focar na base. Para ser um bom programador é preciso ter uma base sólida. Mas afinal, o que seria essa base sólida que tantas pessoas falam? Inclusive eu falo bastante sobre isso aqui no canal. Quais são os conhecimentos fundamentais que todo programador precisa saber? Bora descobrir isso nesse vídeo aqui. Bom, eu preciso começar dizendo que qualquer área que você for trabalhar, que você for estudar, vão ter conhecimentos que são fundamentais. Por exemplo, dificilmente você vai ser um bom designer se você não tiver uma boa base de conhecimentos em teoria das cores, história da arte. Dificilmente você vai ser um atleta de alta performance se você não tiver pelo menos um condicionamento físico. Então, para qualquer área que você for atuar, vão ter conhecimentos básicos que são importantes que você tenha esses conhecimentos para que você consiga adquirir habilidades mais avançadas. E a verdade é que na programação não é diferente. Então existem conhecimentos fundamentais que são importantes para que você desenvolva as suas habilidades como programador. E por que essa base é tão importante? Eu acho esse nome muito legal porque dá pra gente conseguir imaginar uma base mesmo. O que seria uma base? Uma base de um prédio é onde o prédio vai se sustentar, onde você vai colocar a sua estrutura. Se a sua base não for sólida, o que acontece com o prédio? Ele vai cair ali naquela areia malfeitiça ou coisa do tipo. Se você não tiver uma base que vai segurar toda a estrutura do prédio, esse prédio ali, ele não vai durar muito. Então essa é a grande questão. Você não vai conseguir se tornar um especialista em uma tecnologia, em algo específico da programação, se você não tiver esses fundamentos muito bem assimilados. Sem a base, é impossível evoluir e construir a sua estrutura, ou seja, a sua carreira. E é por isso que esses conhecimentos são tão fundamentais. É com essa base, a partir dessa base, que você vai construir os seus outros conhecimentos. E se você não tiver o que a gente chama de base sólida, que é o entendimento sobre esses fundamentos, sobre esses conceitos fundamentais da programação, dificilmente você vai conseguir desenvolver habilidades mais avançadas ou você vai ter muita dificuldade de evoluir na sua carreira. Mas afinal, então, o que seriam esses fundamentos? Antes de eu começar a falar sobre os fundamentos, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Carol Tequita, sou engenheira de software sênior. Esse é meu canal, o Tequita Dev. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um canal de tecnologia onde eu trago muita informação para desmistificar a tecnologia e ajudar quem está começando, principalmente na área da programação. Então você vai ter muito conteúdo aqui que vai te ajudar, com certeza, na sua jornada como programador. A única coisa que eu te peço é que se você gostar desse conteúdo, se esse conteúdo for útil, que você mostre de alguma forma que você gostou, interaja, compartilha, comenta aqui. Seu comentário é muito importante porque isso engaja o vídeo, isso mostra para o algoritmo que esse conteúdo aqui é relevante e assim você está apoiando demais o meu trabalho. E lembrando que quem já é raiz aqui do canal, quem já é inscrito, sabe que sempre no final do vídeo eu escolho uma pergunta para responder aqui em todo vídeo meu. Então se você tem alguma dúvida, não deixe de comentar, que eu possa trazer a sua dúvida para o vídeo e responder essa dúvida aqui e ajudar mais pessoas que tenham a mesma dúvida. E para esse conteúdo aqui eu conto com o apoio da escola DNC, que possui uma formação em tecnologia que busca justamente formar profissionais com habilidades altamente requisitadas aí no mercado. Programadores e programadoras que vão ter uma boa base sólida aí de conhecimentos de ciência da computação ali para poder evoluir na sua carreira. E para isso ser possível, a escola DNC conta com uma ementa muito bem estruturada, com a carga horária de 450 horas, onde você vai ter conteúdo prático, conteúdo teórico e ainda vai trabalhar em um projeto real de mercado. E junto a tudo isso, não preciso nem falar que você vai ter todo o acompanhamento ali da sua carreira para que você consiga atingir o seu objetivo, seja encontrar o seu primeiro emprego, transição de carreira ou ser um profissional de alta performance. Se você quer saber mais sobre a formação da escola DNC, é só acessar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. O que faz parte então da base que todo programador precisa saber, né? Não existe um consenso a respeito desses conhecimentos fundamentais, então aqui eu tô dando os meus 10 centavos de contribuição no que eu acho que é fundamental. É claro que alguns tópicos que eu vou trazer aqui são unanimidade mesmo, mas eu também vou dar a minha opinião sobre alguns tópicos que eu acho que são sim relevantes para a base e que nem todo mundo inclui nessa base de fundamentos ali para um programador. O primeiro deles é lógica da programação. Afinal, tudo começa pela lógica. É através da lógica da programação que você vai conseguir estruturar o seu raciocínio em um raciocínio lógico, para que você consiga finalmente dar instruções para a máquina. Então, digamos assim que sem a lógica da programação é como se você tivesse muitas ideias, mas não conseguisse colocar
colocar essas ideias no papel, não conseguisse estruturar o seu raciocínio. E por isso ela é tão importante e ela é fundamental ali para um programador. Existem muitas pessoas que começam a estudar uma linguagem logo de cara e acabam se esbarrando ali com essa dificuldade de evoluir, mas é porque justamente falta ali a base de fundamentos da lógica. E é nessa questão que esses conhecimentos básicos, eles são tão importantes. Quando você estiver estudando alguma coisa, que você sentir que você está empacado, comece a suspeitar se você não pulou alguma etapa, se você não está negligenciando algum conhecimento que seja fundamental e que você precisa dominar antes de seguir para esse tópico que você está estudando. Lógica da programação é fundamental para que você aprenda qualquer coisa relacionada à programação. Aprender uma linguagem, você vai precisar da lógica da programação. Algoritmos, vai precisar da lógica da programação. Então tudo começa pela lógica. E uma coisa legal que eu vou poder trazer nesse vídeo aqui é que eu já gravei conteúdos específicos para cada coisa que eu vou falar aqui. Então tem um vídeo inteirinho falando sobre lógica da programação que eu vou deixar o card aqui em cima. Então vai ser legal porque ao longo desse conteúdo aqui eu vou conseguir indicar outros conteúdos que eu já gravei para que você consiga se aprofundar. Depois da lógica, que é muito importante, algoritmos vêm ali na sequência. Sem saber a lógica, você não vai conseguir ali saber algoritmos. Os algoritmos são basicamente uma sequência de instruções, de passos que você vai estipular para realizar uma tarefa. Eu gosto muito de comparar algoritmos com um manual de instrução. Já comprou alguma coisa pela internet que você precisa montar? Qualquer coisa, eu gosto muito de comparar em relação a isso. Tem um manual de instrução com passo a passo, cada coisa que você precisa fazer para conseguir atingir o objetivo que seja montar, configurar alguma coisa. Então, esse manual, em resumo, é um algoritmo. É o passo a passo de instruções sequenciadas que você vai dar para a máquina para que ela consiga resolver um problema ou realizar uma tarefa. E existem vários tipos de algoritmo, algoritmos de busca, algoritmo de recomendação de conteúdo, que é o que a gente tem hoje em dia nas redes sociais e fala-se bastante sobre isso, né? Eles são a base de muitas tarefas da programação e por isso é muito importante ter esse conhecimento sobre algoritmos. Eu também tenho um conteúdo dedicado sobre isso, onde eu explico o que são algoritmos, que eu recomendo que você assista depois e o card vai estar aqui em cima. Mas é através desse conhecimento base ali em algoritmos que um programador ele vai conseguir solucionar problemas de uma forma eficaz, performática e escalável. Em seguida, então, outro tópico muito importante que são as estruturas de dados. Na verdade, se você não souber lógica e estrutura de dados, é muito difícil você realmente conseguir saber algoritmos, né? Eles acabam dependendo ali um do outro. Então, as estruturas de dados vão ser fundamentais. O que é uma estrutura de dados? Essas estruturas de dados são justamente estruturas que te permitem armazenar dados de uma forma organizada para facilitar com que você consiga manipular e acessar esses dados depois. E esse conhecimento, ele acaba sendo fundamental justamente para que você consiga construir aí soluções escaláveis e performáticas, né? E se você não entender bem sobre estrutura de dados, você dificilmente vai conseguir evoluir os seus estudos ali em relação a algoritmos. Eu gosto muito de dar um exemplo em relação à organização de livros, né? Você tem esse desafio de organizar os seus livros, mas ao invés de você colocar eles numa estante para que você consiga ver o nome de cada um e fique mais fácil de você acessar depois, você simplesmente coloca esses livros numa caixa e vai empilhando esses livros na caixa. E quando você precisar acessar um livro, buscar um livro ali no meio, você tem que desempilhar todos os outros para procurar o livro que está ali no meio, porque você não consegue ver porque está dentro de uma caixa. Um programador sem conhecimento de estrutura de dados vai ser um programador que vai usar a pilha, a caixa, para tudo e não vai construir soluções performáticas. Por isso que é muito importante você ter o conhecimento das possibilidades das estruturas de dados para que você consiga pensar melhor a resolução de problemas. E um conselho que eu dou, apesar de muitas pessoas negligenciarem bastante estrutura de dados, não seja um profissional limitado que não vai conseguir evoluir justamente por falta de interesse em adquirir conhecimento. Então, nesse momento que você está começando aqui os seus primeiros passos da programação, é muito importante focar ali em realmente assimilar esses conceitos que vão fazer toda a diferença depois. Eu também tenho outro vídeo sobre estrutura de dados que eu vou deixar o card aqui caso você queira se aprofundar no assunto. Até aqui a gente falou de conhecimentos que todo mundo vai concordar que fazem parte da base. Lógica da programação, estruturas ali de dados e algoritmos. Isso aqui é o básico. Agora, esse outro tópico que eu vou trazer é o que eu acredito que é muito importante para a base, porque pensando que a base é justamente os conhecimentos que vão te permitir ali adquirir habilidades mais avançadas, né? Sem esse conhecimento você não consegue evoluir. Eu acredito muito que um programador, ele precisa conhecer sobre os paradigmas da programação. Os paradigmas da programação, eles são muito importantes porque eles vão mudar a forma com que você estrutura e que você organiza ali o seu código principalmente. A gente tem vários paradigmas da programação, mas o mais popular ali seria a programação
programação orientada a objetos, que é justamente a vilã de muitos programadores. E eu super entendo, tá? Até porque eu falei em outro vídeo que eu gravei aqui pro canal, que é um vídeo onde eu falo justamente sobre esse assunto, né? Que eu busquei me redimir naquele vídeo, porque eu tive tanta dificuldade de aprender programação orientada a objetos, que eu só consegui aprender quando eu relacionei realmente com o desenvolvimento de jogos. Até te convido a assistir esse vídeo que tem parte 1 e parte 2, onde eu explico de uma forma bem diferente o que seria essa programação orientada a objetos. Mas eu acredito que esse conhecimento também é fundamental. Afinal, programação orientada a objetos faz parte da base de muitas linguagens da programação. E a gente fala paradigma justamente porque é uma quebra de paradigma, né? Quando você começa a entender, por exemplo, programação orientada a objetos, isso muda a forma com que você vai escrever o seu código e permite criar códigos muito mais reaproveitáveis, reutilizáveis, ali, escaláveis nesse sentido. Por isso que é um fundamento muito importante para o programador. Além de programação orientada a objetos, existem outros paradigmas, como programação estruturada, programação funcional, programação orientada a protocolos, que inclusive eu falei que eu ia gravar um vídeo sobre isso e não gravei. Se você quer esse vídeo, não deixe de comentar aqui. Mas eu acredito que, falando da base mesmo, programação orientada a objetos é o fundamental, porque é um paradigma que é muito utilizado no mercado, e assim como eu falei, muitas linguagens têm como base esse paradigma da programação e é muito importante saber. Inclusive, no vídeo passado, o Samuca, ali do canal Curso de Tecnologia, falou justamente que muitas pessoas têm dificuldade de aprender Java porque tem dificuldade de aprender programação orientada a objetos. Então, se você já quebra esse tabu e aprende programação orientada a objetos, você acaba que você tem ali na sua base de conhecimentos que vão te possibilitar ali aprender qualquer linguagem de programação. Então, para mim, sim, conhecer paradigmas da programação faz parte da base de todo programador. Não diria que você tem que saber todos, mas pelo menos programação orientada a objetos. E eu já quero que você comenta aqui se você concorda ou não. Agora, o último item que eu vou trazer aqui em relação aos fundamentos de um programador também é um item que eu vou trazer ali em relação aos meus 10 centavos de contribuição, mas eu acredito que um programador, ele precisa ter um conhecimento básico, pelo menos, de análise de requisitos, né? É muito importante um programador ter uma visão analítica, para que ele consiga analisar a situação, abstrair ali as informações ali, entender quais são os requisitos para que ele consiga estruturar a sua solução. Sem essa análise, fica muito difícil sair da necessidade do problema real para a solução que você vai desenvolver. Por isso que eu acho que esse é um conhecimento fundamental. Não quer dizer que você tem que ser aquela pessoa expert que vai conseguir estruturar tudo e tal, mas é entender de forma analítica o problema e conseguir abstrair isso pensando em uma solução, né? Uma coisa que eu acho muito legal em relação à carreira freelancer é que ela te possibilita explorar isso muito. Então, eu como freelancer, eu fiz muito esse exercício analítico ali de analisar o problema, de abstrair o que deveria ser feito, né? De sair do que seria uma visão de produto para o que seria a implementação de fato no código. Então, eu acho que fazer esse exercício é muito importante. Eu acho, inclusive, que todo programador deveria ter pelo menos uma experiência freelancer, porque não só em relação a isso, mas te permite explorar várias outras coisas ali que são importantes, habilidades que são importantes e que nem sempre você tem a possibilidade de explorar isso trabalhando em um time, numa empresa e tal, num projeto específico, onde você tem tasks específicas para fazer. Então, até aqui nós falamos de 5 coisas: lógica da programação, algoritmos, estruturas de dados, paradigmas da programação, análise de requisitos. Quer dizer que você tem que dominar tudo? Não quer dizer que você tem que ser um expert em tudo isso que eu tô falando. Mas eu acho que quando a gente fala em fundamentos, é principalmente conseguir estruturar o seu raciocínio lógico, conhecer as estruturas de dados que são mais utilizadas para que você consiga ter possibilidades ali de criar códigos performáticos, saber como estruturar o seu código seguindo paradigmas da programação e conseguir abstrair os requisitos em soluções. Eu acho que essa é a base que, se você se esforçar em ter, vai fazer toda a diferença na sua evolução profissional. Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade tremenda em aprender testes, quando na verdade a dificuldade não é em si aprender os testes, mas é porque quando você começa a testar a sua aplicação, outros problemas ali de fundamentos acabam sendo evidenciados. Então, se você escreve um código que ele é mal escrito, que ele tem funções gigantes, que ele não tem essa divisão de responsabilidade, nem nada disso, dificilmente você vai conseguir testar o seu código. Então, essas pessoas que elas não têm essa visão ali dos fundamentos, dos paradigmas para realmente construir boas soluções, quando chega nos tópicos avançados, elas não conseguem avançar, porque elas não entendem que justamente negligenciaram essa base. Então, quando você vê um monte de gente chegar na internet
internet falar assim, base sólida, isso é sabedoria. Isso é porque a gente sofreu bastante, isso é porque provavelmente quem tá te dando esse conselho já sofreu por ter negligenciado a base. E essa é uma das coisas que eu faria diferente se eu começasse hoje. Eu não pularia etapas, eu fiz muito isso. Eu comecei sendo aquela programadora que queria simplesmente entregar. Então eu entregava, eu era muito boa em resolver problemas e tal, mas chegou um determinado tempo da minha carreira que eu não conseguia evoluir. E era justamente a base que faltava. Então chegou um ponto que eu falei assim, cara, se eu não encarar esse fantasma, se eu não preencher esse vazio que tá faltando em termos de conhecimentos para eu ter a base sólida, eu não vou conseguir evoluir nunca. E foi justamente aí que eu voltei e comecei a reforçar a minha base. Mas é claro que você não precisa passar por isso. Então, justamente essa é a ideia aqui, passar que é muito importante que você foque naquilo que é dolorido. Eu sei que é difícil estudar, é difícil estabelecer essa base sólida, mas foca nisso. Conselho aqui, vai valer muito a pena depois. E é legal a gente pensar que esses fundamentos da programação, eles também se reforçam na prática, né? Então, através de projetos reais, você também vai conseguir reforçar ali, assimilar melhor esses fundamentos. E é por isso justamente que a metodologia da escola DNC é focada em prática. Isso quer dizer basicamente que ao longo do curso você vai ter a possibilidade de trabalhar em vários projetos e até em projeto de uma empresa real, ou seja, já vai garantir experiência de mercado. E eu já quero aproveitar aqui para agradecer mais uma vez a parceria da escola DNC. A gente construiu uma playlist incrível mesmo. Todos esses vídeos que eu falei aqui, que eu citei estrutura de dados, lógica da programação, tudo isso foi com essa parceria com a escola DNC. Então tem uma playlist completa em relação aos fundamentos que vão te ajudar ali se você está começando na programação. Não deixe de assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a formação em tecnologia da escola DNC, o link também vai estar na descrição. E agora, é claro, eu quero saber de você. Qual que é a sua opinião? O que você acha que faz parte da base que todo programador deveria saber? Não deixe de colocar aqui nos comentários e eu vou ler o comentário que deixaram em outro vídeo meu, do Yuri Coelho. Ele deixou esse comentário em um vídeo onde eu falava sobre desenvolvedor de jogos, né? E ele perguntava, em média de exemplo, é tipo front-end do zero em até 1 ano para o primeiro emprego? Conheço uns guris que conseguiram uma vaga na área de front-end em uma empresa em 1 ano, 1 ano e meio. Quanto tempo demora para conseguir seu primeiro emprego na área de programador de games? Os estudos de exemplo na Unity demoram muito, estudar C# e Unity é equiparável a front-end para conseguir sua primeira vaga? Eu achei essa pergunta bem interessante, um ponto que eu quero trazer aqui, inclusive recomendar que você assista um outro vídeo aqui do canal, é onde eu falo que o mercado de jogos ele é um pouquinho diferente dos outros mercados, aqui no Brasil principalmente, porque é um mercado ainda imaturo. É difícil você conseguir estágio, principalmente vaga para quem não tem experiência. Então, o importante para quem está estudando desenvolvimento de jogos é adquirir a sua própria experiência. E para isso eu dou várias dicas no vídeo lá, e uma coisa que eu acho que é muito importante fazer é construir o seu portfólio, começar a criar os seus jogos, né? Criar o seu portfólio vai ser muito importante para que você consiga a primeira vaga. E eu acho que isso já responde um pouquinho a sua pergunta, porque pensando que você vai ser um pouquinho mais empreendedor nessa parte inicial, porque justamente faltam vagas para quem tem menos experiência aí de mercado, eu acho que para um desenvolvedor de jogos vai demorar um pouco mais de tempo, só que eu não gosto de usar essa métrica de tempo e falar, vai demorar 1, 2 anos, nem nada disso, porque eu acho que é uma métrica muito difícil de você padronizar, porque cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa age de uma forma em relação ao mercado. Então, se você estudar e dedicar muito e começar a criar vários projetos, pode ser que você consiga ele em menos de 1 ano, mas depende muito de como que você vai evoluir nos seus estudos, como que você vai ali pensar a sua carreira nesse início específico. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida, Yuri. Recomendo que você assista esse vídeo que eu te indiquei, onde eu falo um pouquinho sobre a realidade do mercado de jogos aqui no Brasil. Se você também tem alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, não custa nada se inscrever, não custa nada compartilhar, comentar. Inclusive, tem até o Valeu Demais, que é um botãozinho onde você pode do nada assim me pagar um café se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. E antes de eu me despedir pro próximo vídeo aqui, eu vou indicar outros 2 conteúdos para você assistir aqui na sequência. A primeira indicação vai ser justamente uma playlist completa, onde a gente fala sobre os fundamentos ali, e tem vários vídeos que eu indiquei aqui nesse vídeo. E o outro vídeo que vai aparecer aqui na tela é uma indicação do YouTube. E agora eu vou voltar para minha leitura diária, porque eu adoro ler artigos. Você também gosta de ler? Não deixe de se inscrever, porque tem muito conteúdo legal aqui para você.